Amém. Boa noite, igreja. Ih, dá para ser um pouquinho melhor. Boa noite. Amém. Como é bom estar junto, em comunhão, adorando ao Senhor. Se você ainda não cumprimentou a pessoa que está do teu lado, dá um oi, dá um boa noite. Se você não sabe o nome, já aproveita para perguntar o nome. Se for casal, tem que olhar para trás ou para frente, senão daí é injusto. Amém. Gente, é muito bom estar em união, estar celebrando ao Senhor juntos. A gente tem visto Deus fazendo muita coisa aqui no meio da gente. Ontem a gente teve nosso primeiro encontro ali de jovens, como se fosse um PGM. Nosso momento ali com os jovens da igreja foi um momento muito bom, de comunhão, de compartilhar a palavra. Ficamos até um bom tempo aí na igreja jogando também, tendo aquele tempo para poder estar junto, poder se conhecer também. Tem sido muito bom vivenciar isso como igreja, como uma igreja viva. E no tema que eu trouxe para a gente falar um pouquinho hoje é o que a gente já tem falado essa semana. Se você estava no nosso encontro de oração na quarta-feira, você já ouviu um pouquinho sobre isso. Ou se você participou online ou aqui presencial. Se você estava nos PGMs, você também a gente já falou um pouquinho sobre isso. E a gente vai continuar falando sobre permanecer. Hoje a gente vai entrar especificamente nesse tópico, permanecendo no amor. E eu acho que esse tema que a gente está trabalhando essa semana aí, de permanecer, é um tema, uma das coisas mais difíceis, seja na vida cristã ou seja na vida comum. A gente faz muita coisa fácil, né? A gente começa, a gente tem ideias, a gente planeja, a gente vai lá e faz. Mas um dos maiores desafios da nossa vida é permanecer. Quando começa a passar um tempo, começa a ficar repetitivo, a gente começa a ter que fazer as coisas, começa a virar uma rotina. E esse permanecer naquilo que um dia a gente decidiu, as coisas vão nos dificultando muito, né? É um processo muito difícil. A gente vê isso muito claro nos casamentos. Eu e minha esposa vamos fazer aí 1 ano e 10 meses, quase 2 anos agora aí, para esse final de ano de casamento. E foi um processo de mudança muito brusca. E geralmente aquele primeiro começo ali de casamento é muito tranquilo. Por quê? É tudo novo, a rotina às vezes ainda não chegou, não são coisas às vezes tão repetitivas. Tem as dificuldades, mas com o tempo a gente começa a observar os desafios de permanecer. Não só no relacionamento, mas em tudo que muda, né? A gente passou por um processo eu saí da casa dos meus pais, eu morei com os meus pais até um dia antes de casar, então a rotina de você ter a sua casa é totalmente diferente de você morar com seus pais. E esse processo de permanecer nas coisas, a gente observa muito claramente nisso. E na vida cristã, a gente tem muitos permaneceres importantes, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre permanecer no amor. A gente vai estudar agora uma carta, que é quase um sermão de João, a primeira carta de João, e ele é basicamente um sermão. E a gente vai estudar o 3º capítulo, boa parte ali do texto, mas eu não vou ler tudo de uma única vez para a gente não cansar demais. Então eu quero trabalhar com vocês três aspectos do permanecer no amor que a gente vê nesse texto. O capítulo 3 ele é um capítulo grande com ali uma variedade de temas, um ensinamento bem claro do apóstolo João para a gente. E eu quero começar lendo ali com você o 1º e o 2º versículo desse capítulo. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, a gente vai começar ali e vai seguir em diante. Então, vamos ler agora o versículo 1 e o versículo 2. A palavra de Deus vai falar lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, o seguinte: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus.
Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos disso, quando Cristo aparecer, ficaremos parecido com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós queremos que o Seu Espírito fale conosco, Deus. Pai, nós queremos ouvir a Sua voz, nós queremos sentir a Sua presença, Senhor, e que a Sua palavra, Senhor, nos ensine. Abre o nosso coração, não para ouvir o que eu tenho para falar, mas o que o Senhor tem para falar essa noite, Senhor. E tudo aquilo que vier só de mim, Senhor, que se esqueça e que se perca, mas que a Sua voz seja clara e audível nos nossos ouvidos dessa noite, Pai. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro tópico que o apóstolo traz aqui, que eu quero trabalhar com vocês, é permanecendo no amor do Pai. Então, antes da gente trabalhar qualquer especificidade, qualquer aplicação, o que isso implica para a nossa vida, a gente precisa entender uma coisa. Primeira coisa que a gente é chamado é permanecer no amor do Pai. E a gente vê isso claramente no texto. Primeira coisa que o apóstolo traz para a gente é o quê? Veja quão grande é o amor do nosso Deus, que nos fez filhos. Não só como filhos. Ele deixa bem claro, a gente é de fato, a gente não é só chamado, não é só um exemplo, não é só uma imagem, não é só uma direção daquilo que a gente vai ser. Ele fala, de fato nós somos filhos. Primeiro ponto que a gente precisa entender na nossa caminhada com Cristo é, a gente precisa se reconhecer como filho. E para mim, isso aqui tem muito a ver com identidade. Quem nós entendemos que nós somos. A gente começa a caminhada cristã muitas vezes claro daquilo que a gente é em Deus. Mas aí a gente vai para viver a nossa vida. E a gente começa a viver as coisas dentro da igreja e viver as coisas na nossa vida, no trabalho, na escola. E com o tempo, ideias vão surgindo. Nós somos expostos hoje, nesse mundo com a internet, em um instante você é exposto a ideias de milhares de lugares. Se a gente quiser ouvir hoje, agora, nesse exato momento, o que estão falando numa rádio, lá do outro lado do mundo, Japão, China, Indonésia, Nepal, lá do outro canto, a gente ouve agora, onde a gente está. E essas ideias vão mexendo com a gente. A gente começa a construir nossa identidade em cima daquilo que a gente vê. Um exemplo claro é aquilo que a gente vê na internet de polarização. Tem grupo para tudo. Se você gosta de dorama, aquelas séries coreanas, tem grupo para isso. E tem gente que se reúne só para assistir. Eu tenho alunas que estão aprendendo a falar coreano de tanto que gostam. Se você quer falar sobre política, tem grupos, lugares específicos que você se enche de informação de política, e seja de qual lado for, de qual partido seja, você tem acesso a isso num instante. Só que o que acontece é, a nossa identidade começa a ser construída em cima dessas outras coisas. E a gente nem precisa de internet para isso. Às vezes é no trabalho, às vezes é na escola, às vezes é com algum amigo. A nossa identidade começa a ser construída e a nossa visão de nós mesmos começa a aumentar em outros determinados sentidos. A nossa identidade ela é complexa. Você é mãe, pai, você é filho, você é professor, você é empresário. Você tem coisas que te caracterizam e fazem quem você é. Mas a primeira coisa que deveria surgir na nossa mente quando a gente pensa em nós mesmos é o quê? O que o apóstolo nos ensina? Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E, gente, permanecer como filho é muito difícil.
Porque a gente começa a ficar muito independente. A gente começa a viver a vida da nossa forma. A gente sai da casa dos pais e hoje quem decide aonde eu vou, o que eu vou fazer, sou eu. E a gente faz isso com Deus. A gente começa a decidir aquilo que é mais importante. A gente começa a construir a nossa identidade em outras coisas. Só que o que o texto fala aqui é que a gente precisa ter claro uma coisa no nosso coração: nós somos chamados filhos. O que a palavra de Deus deixa claro é que essa identidade precisa afetar os nossos relacionamentos ao redor. O que ela fala? Ela fala que, por causa disso, o mundo não nos conhece. Gente, eu não sei se você já tentou conversar sobre planejamento de vida, sobre projetos, com uma pessoa, às vezes, que não tem nenhum relacionamento com Deus. Não conhece a Cristo, não decidiu por Jesus. E a conversa sempre é baseada naquilo que é melhor para você. Se você não tem Cristo, como que você decide o que você vai fazer da sua vida? O que é melhor, o que eu prefiro, o que eu gosto. E às vezes a gente começa a adotar isso do mundo. A gente começa a ficar muito parecido, por quê? Porque é muito estranho você falar, eu não vou fazer isso, porque eu entendi que Deus não quer que eu faça. Ou Deus me mandou fazer tal coisa, eu estou fazendo assim. E às vezes a gente camufla a nossa identidade, porque a gente esquece que nós somos chamados para ser visto como os filhos. E como filhos a gente nunca vai ser conhecido pelo mundo de uma forma agradável. As pessoas não vão necessariamente gostar da gente, não pelo que a gente é. Não dá para botar a culpa, muitas vezes, no evangelho daquilo que é responsabilidade nossa, né? A gente trata os outros mal, fala de forma inadequada. Obviamente, aí não tem quem goste. Mas o que a palavra de Deus diz é que o que confronta o mundo em nós é o evangelho. É justamente o fato de que nós fomos feitos filhos. E qual que é o processo da gente se tornar filhos? Reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador, reconhecer o nosso pecado e se arrepender. Gente, o arrependimento, ele confronta a nossa natureza, ele confronta o mundo. Você negar a si mesmo e você se reconhecer como errado, confronta aquilo que o mundo entende como se deve viver. Eu lembro muito claro, meu irmão, eu tenho dois irmãos, né? Uma irmã de 9 não, já cresceu, está com 11, e um irmão de 18. Meu irmão do meio, quando ele passou ali pelos 13, 14 anos de idade, ele teve um encontro pessoal com Cristo. E foi um período longo. E ele entrou em crise. E eu lembro que, às vezes, nas reuniões de família, ele conversava com meu tio, que não é cristão, e falava, não, eu sou miserável. Eu não mereço o amor de Jesus. Eu sou um pecador. E meu tio falava, não, você é um menino tão educado, tão obediente, tão esforçado. E meu tio ficou extremamente preocupado com meu irmão. Falou, pô, o menino vai entrar em depressão. Mas ele estava em crise com a identidade de quem ele era e com a necessidade que ele tinha de Cristo. Ele estava se reconhecendo como alguém que precisava de Jesus. Isso para o mundo é algo que não é claro, não é racional. A gente precisa entender que essa nossa identidade ela tem duas dimensões. A presente e passado. A gente aceitou a Jesus e a gente foi feito filhos. Mas tem uma identidade futura também. E é o que ele continua falando ali. Daquilo que a gente ainda vai viver no Senhor. Isso mostra pra gente o quê? É uma experiência única e que acontece e passa? Não tem como viver um evangelho que é fruto de um domingo só.
Ela é uma experiência que aconteceu e a partir do momento que acontece, afeta o seu presente, afeta o seu futuro. No momento em que você conheceu Jesus, você deixou de ser uma mera criatura e passou a ser filho de Deus. E um filho que aguarda pelo quê? Pela glorificação, pelo momento em que a gente vai ser reunido com o Pai. Permanecer no amor do Pai significa entender quem eu sou e esperar pelo que eu vou ser. O segundo ponto, o segundo permanecer que a gente tem nesse texto, está lá dos versos 11 ao 18, a gente vai dar uma puladinha, depois a gente retoma. Só para ficar um pouquinho mais claro aqui, a gente entender o texto. O verso 11 vai falar o seguinte: a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque Caim fazia o que era mal, e o que seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino em si tem vida eterna. Sabemos que é o amor por causa disso. Cristo deu a vida por nós. E por isso nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Permanecer no amor do Pai significa também permanecer no amor pelos irmãos. O que João está fazendo é o seguinte: ele primeiro falou sobre você. Eu preciso me entender quem eu sou, qual é a minha relação com o Senhor, para daí eu poder entender qual que é a relação com o meu irmão. A gente já falou aqui várias vezes sobre como agora em Cristo a gente é feitos um. O que isso significa? O meu pecado afeta você. O seu pecado me afeta. A sua ausência me afeta. A minha ausência te afeta. O que a palavra de Deus diz é que quando a gente permanece no amor do Senhor, quando a gente conhece o amor do Senhor, a gente é capaz de amar o nosso irmão. E esse versículo de 1 João 3,16 é um versículo também que eu gosto muito. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a vida por nós. Por isso também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A gente precisa permanecer no amor pelos nossos irmãos. A gente precisa amar com um coração que já conheceu o amor. Tem como fazer isso sem saber quem eu sou? Sem lembrar que eu sou filho? Sem lembrar do amor de Deus? Não. Por isso que a nossa identidade afeta tanto a forma como a gente vive. A gente busca outras coisas, a gente esquece do básico. O amor de Deus vai afetar os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Esse amar vai se implicar em servir, em perdoar, em suportar uns aos outros, em auxiliar. Nós somos chamados a permanecer, mesmo quando é difícil. Eu já quero ler com vocês ali o último tópico que eu tenho para falar, porque a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo nisso, que é as consequências de permanecer nesses dois amores. Então eu tenho o permanecer no amor do Pai e permanecer no amor pelos irmãos. São dois aspectos que esse texto traz, e as consequências elas são bem diretas na forma como a gente deve viver. Então, João 3, eu acho que ficou meio pequeno aqui, né? Não, é o próximo, Duda. Próximo versículo. João 3, do 3 ao 5 e do 17 ao 19, para fechar ali. Beleza. Para vocês poderem ler juntos aqui, porque o texto é meio grandinho, então se vocês não lerem, é fácil se perder. O que o texto fala é o seguinte: e todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifique-se a si mesmo. Assim como Cristo é puro,
quem é culpado de quebrar a lei de Deus, quem peca é culpado por quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados, e que ele não tem nenhum pecado. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que, de fato, ama a Deus? Meus filhos, o nosso amor não deve ser somente palavras e conversa, mas deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dEle. As consequências de permanecer no amor são essas. Gente, tem uma música que eu gosto muito, de um ministério chamado Ministério Zoe. E o nome da música é Quando a Luz se Apagar. E o refrão da música fala basicamente o seguinte: quando a luz se apagar, quando a música parar, quando o mover passar, eu só quero você. A gente vive as consequências de um mundo muito rápido. E o que acontece é, o que a gente vive aqui, a partir do momento em que as luzes se apagam e que a gente vai para a nossa casa, muitas vezes tudo isso acaba. Nosso amor pelo Senhor se esfria, todo aquele sentimento que a gente teve durante o culto, toda aquela decisão que a gente tinha tomado de mudar, se vai. E aí a gente vive a nossa vida como se a gente não conhecesse ao Senhor. A gente vive de evento em evento, de domingo em domingo. E o que acontece é, a gente vê muita gente aí que se diz crente, vai na igreja, mas continua vivendo da mesma forma que as pessoas do mundo vivem. E aí a gente vê tanto escândalo dentro de igreja, tanto escândalo com pessoas que se dizem cristã, e tanta gente machucada por pessoas que não permaneceram no amor. Pessoas que não entenderam que a vida cristã não é um momento. É algo contínuo. E, gente, não é fácil, por quê? O que você precisa para deixar de permanecer? Nada. Você só não fazer nada. Se você fica parado, se você não ativamente buscar, o que acontece é, você se esfria, as coisas passam. E aí, como que a gente vive isso? Tem 2 pontos importantes nesse texto, que é a purificação dos nossos pecados e o amor pelos nossos irmãos, que se trata de ação. Como que eu amo o meu irmão se eu nem busco viver uma vida de santidade? Como que eu vivo um relacionamento real com Cristo se não existe esforço em permanecer? Permanecer não é algo que a gente faz só por ficar parado. É uma ação. É uma tentativa. Consiste de erros, consiste de falhas. Muitas vezes a gente vai falhar. A gente vai esquecer, a gente vai deixar de lado. Mas permanecer é uma ação. E a palavra de Deus fala muito claro aqui de uma esperança. Todo aquele que tem essa esperança em Cristo. Tem uma ministra da minha antiga igreja que trabalha com capelania hospitalar e ela dá alguns cursos, e teve um curso que eu assisti uma vez em específico sobre o cuidado de pessoas em situação de saúde, problemas de saúde graves, que era o esperançar. O que ela falava era o seguinte: essa esperança que a palavra de Deus nos mostra, ela não é uma esperança passiva, em que você só fica. Ela é uma ação. Esperar pelo Senhor, essa esperança no Senhor, ela é ativa. Esse permanecer, ele é ativo. No momento em que a gente permanece nesse amor, a gente vive a nossa vida diariamente, buscando entender quem eu sou em Jesus, entender que
a minha identidade agora vai afetar a minha vida, eu vou buscar me purificar, eu vou buscar ser mais parecido com Cristo, porque eu estou esperando pelo momento em que Ele vai voltar, no momento em que a gente consegue entender isso. Gente, amar o irmão se torna algo natural. Deus não nos fez para amar um ao outro ser um processo difícil e dolorido. Deus fez isso, Deus fez a gente como comunidade para que o nosso amor nos mova em agir. E isso, obviamente, vai trazer machucados, vai trazer dores. A gente tem as nossas falhas. Mas é diferente de um esforço imenso, enorme, e de uma ação que surge do nosso coração. Para mim, isso ficou muito claro uma vez com uma situação em que a gente tinha um amigo muito próximo da igreja, ele estava passando por algumas situações, em algumas decisões que ele tomou e a gente percebeu que ele estava tomando decisões erradas na vida dele. E até então, para mim, o fato de repreender alguém, chamar a atenção, falar, ei, você está indo no caminho errado, sempre me pareceu muito difícil e terrível. Como é que eu chego para a pessoa e falo, ei, se liga que você está vacilando? Naquele momento eu entendi um pouquinho, porque o que aconteceu foi, quando a gente conversou com ele, eu percebi tudo, eu precisei tomar um calmante, um chazinho de maracujá que tinha lá em casa, porque eu comecei a ficar ansioso. Por quê? Eu amo tanto ele, em Cristo, que o fato de ver que ele estava tomando decisões que iam implicar em consequências pesadas para a vida dele, no futuro, me doía, me angustiava. Eu liguei para ele depois, mandei uma mensagem e falei, olha, você está tomando decisões que vão trazer consequências terríveis para a sua vida. Mas tudo isso saiu do meu coração num lugar muito diferente. E essa experiência para mim foi muito boa e é algo que eu tenho orado continuamente ao Senhor. Deus não quer que a gente viva a vida cristã com base nos nossos próprios esforços. O único esforço que a gente faz é em permanecer nele. Todo o resto, quem que me fornece? É o Espírito Santo. É Ele que vai me dar a capacidade de olhar para o meu irmão passando necessidade e sentir dor. Me importar realmente, porque ele está sofrendo. Só que essa dor a gente não consegue gerar na gente. E muitas vezes, a gente não está sentindo essa dor por quê? Porque a gente perdeu a nossa identidade, a gente já não permanece mais no amor do Pai. A gente perdeu aquele lugar na presença do Senhor, em que a gente se sentia seguro. A gente perdeu aquele lugar na presença do Senhor, onde a gente podia abrir o nosso coração, confessar os nossos pecados, se arrepender. E a gente começa a viver com outra identidade. No domingo a gente chega na igreja como crente, mas na segunda-feira a gente está vivendo de outra forma. E as consequências disso não afetam só a minha vida, afeta a sua vida, afeta a vida do seu irmão do lado. Porque aí aquilo que a gente devia viver como igreja não acontece. E a gente se machuca, porque a gente espera coisas, a gente espera dos nossos irmãos um amor que muitas vezes a gente não está vivendo por nossa própria consequência. Onde você está? Abaixa a sua cabeça. Senhor, nós queremos, nessa noite, colocar o nosso coração nas suas mãos, Pai. Senhor, nós queremos voltar para o lugar onde a gente entende a nossa identidade como filho, Pai. Deus, nós queremos como igreja viver coisas que são fora do normal, sobrenaturais, que só podem vir de Ti, Deus. Nós queremos viver um amor além daquilo que a gente consegue entender, Senhor. Ver essa igreja, Senhor, como uma família que se ama, que se deseja, Senhor. Mas nós temos falhado muitas vezes, Pai. Nós não permanecemos em Ti, Senhor, e nós colhemos consequências terríveis disso. Senhor, tem misericórdia de nós e não nos deixa ficar insensíveis, Deus.
Não nos deixa ficar insensíveis a ter perdido a identidade, a não mais permanecer em Ti, Senhor, e viver a nossa vida como pessoas qualquer. Senhor, nos relembra, nós somos filhos, Senhor. Que o nosso coração não fuja à correção do Senhor. Que o nosso coração não falte em arrependimento, não falte em honestidade diante da Tua presença, Deus. Senhor, que como igreja a gente possa colher frutos de relacionamentos pessoais contigo que permanecem no Seu amor, Pai. E como igreja a gente possa ser cheios de um amor que não vem de nós, mas que vem de Ti, Senhor, e a gente possa ver coisas que não fazem parte hoje do nosso dia a dia, um amor, um interesse, Senhor, um desejo por cuidar, por estar juntos, Senhor. Eu oro por cada um que está aqui, Senhor. Senhor, que o nosso coração permaneça na Sua presença, Pai. Que a gente possa vivenciar isso como igreja, Deus, para a honra e glória do Seu nome, e a gente possa ter nesse lugar uma igreja onde as pessoas que chegarem, as pessoas que Te conhecerem, elas vão ter um outro ambiente, Deus, onde viver diariamente na Sua presença, Senhor, é algo natural, Senhor. Que essa cultura, Senhor, que esse amor pelo Senhor, que esse amor por permanecer em Ti, Senhor, seja tão forte em nós, Senhor, que cada um que chegue nesse lugar, Senhor, seja cheio desse desejo, Pai. Que os nossos relacionamentos colham essa consequência, para a honra e glória do Seu nome.